Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Saudações, trackers e não trackers. Eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com meu caro amigo Dr. Watson, quer dizer, Ricardo Nespoli. Que episódio legal, né? Mas vai, continua. Nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que fazem referência direta e maravilhosamente bem a Sherlock Holmes como esse. Esse já é o segundo, salvo engano, né? Com essa referência. Sim. Porque tem o que o Data conhece o Sherlock Holmes e lê tudo dele, enfim. Começa a fumar cachimbo até que o Picard fala, para, Data, para. Para, tá feio. Tá exagerando. Forçou, mas é. Bom, então, seguindo a tradição, segundo o guia da saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse é o nosso 28º episódio e terceiro episódio da segunda temporada, que é Elementary Dear Data, então elementar meu caro Data. O resumo é, no holodeck, Data e LaForge criam sem querer um holograma consciente do perigoso professor Moriarty, inimigo de Sherlock Holmes, que toma o controle da nave e rapta a doutora Pulaski. Cara, realmente é um dos melhores vilões, né, assim, da saga. Sim. Porque ele é muito legal, né, cara? Essa ideia toda deles trazerem o Dr. Moriarty pro universo de Star Trek, né, e ele ser um vilão de Star Trek, né, não um vilão do Sherlock Holmes, enfim, que a gente vai explicar melhor ao longo do episódio. Realmente é um episódio que eu gosto muito, fiquei muito feliz em rever. Ele é incrível, incrível. Contrasta muito com o anterior. Bom, sem mais delongas, como diria nosso querido Capitão Picard, Engage. I have always been a bit suspicious of men in beards. Why is that? I don't know, it's as if they're trying to hide something. Don't be ridiculous. A beard is an ancient and proud tradition. A Barba do Riker. E nós estamos no dia 15 de abril de 2365. E a Enterprise vai se encontrar com a nave USS Victory em uma estação. Só que eles chegam adiantado, então fica com tempo livre para fazer o que quiser. Bem, nesse tempo livre, o George chama o Data com urgência, parece que por uma coisa muito urgente. E ele, quando chega, ele vê que ele está montando a USS Victory de antigamente, né? Que era um navio. Ele estava montando para dar de presente para o capitão da USS Victory. Só que a urgência que ele chamou o Data era para mostrar no holodeck o programa de Sherlock Holmes que ele tinha lá. Nesse momento tem uma assistente, sei lá qual que é o cargo dela, chamada Clancy. E ela é uma atriz chamada Annie Ramsey, que ela fez Mad About You, não sei se você viu, e Dexter, a série Dexter. Também não. Viu a série Dexter? eu sei que Mad About You é uma existe série essa antiga série. de comédia, Ah. com aquele Paul Rice e com a Helen Hunt. Ela era irmã da Helen Hunt na série. E Dexter é a série do cara que é um serial killer que mata serial killers, né? Isso. Enfim, ela é uma delegada, uma policial na série. Ah, não, tá. ela é uma advogada na série. Enfim, eu achei legal, porque ela aparece por um segundo, né? E eu reconheci isso. Eu nunca ia pegar a referência, mas enfim. Clancy, I'll be gone for a while, see that no one touches this. Aye, sir, and where can I reach you? He can be reached at 221B Baker Street. E aí eles vão entrar no holodeck, o Data como Sherlock Holmes e o George como Watson. Quando eles chegam, tá o escritório do Holmes, inclusive o Data fica bastante feliz, né? Olhando todas as referências de todos os livros que ele já tinha lido, então tinha objetos muito legais. E realmente é muito legal, assim, pra quem lê ou conhece o trabalho do Conan Doyle, é um mar de referência mesmo que eles montaram ali, o que é bem interessante. Deve ter sido um trabalho de produção difícil ali, porque eles realmente fizeram uma coisa bem feita mesmo. Sim. Eu gosto bastante daquela cena. E o Data começa a tocar um violino, que é algo que o Sherlock fazia bastante, enquanto o George escrevia a história, né? Que é exatamente o que o Watson fazia. Só que o George escrevendo é muito engraçado, né, cara? Porque, tipo, todo mundo sabe que ele não tá escrevendo nada ali. É tá assim. com gestos muito grandes e falando, tipo, você não consegue escrever naquela velocidade. Mas é bem legal. E aí, enquanto eles estão fazendo isso, chega o inspetor Lestrade. E aí, enfim, não importa dizer o que acontece, mas o Data descobre o crime ou o mistério com uma extrema facilidade. E o George até dá um piti e desiste, fala, Data, acabou, vou embora. Estragou a brincadeira. Porque o Data, na verdade, já tinha memorizado tudo, né?
como eram mistérios dentro das histórias do Sherlock Holmes, não algo diferente, era uma história que o Data já tinha memorizado tudo e o George, porra, tá sem graça pra cacete isso daqui, vambora. Né? Achei um ataque. Achei. Você não achou, não? O pitch foi muito forte. Eu achei. Não sei se eu ficaria tão chateada assim. Ainda mais vindo do Data, então... Acho que, sei lá. Exato. Dá pra entender. Mas, enfim, depois ele sai, o Data vai atrás, tenta entender, e eles têm uma conversa no bar panorâmico. Entendeu? Conversa de bar panorâmico. Voluntária. Então, numa Marketing conversa... incidental. Exato. Numa conversa de bar panorâmico. Isso. Mas é isso, tá o Data e o George conversando e a Pulaski se metendo, né? Sim. Desculpa, gente, não dá. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando, tá... Porque assim, foi extremamente desagradável, porque eles estavam conversando entre eles e ela vem bem petulante. Não tem... Você não pode esperar isso dele. Tipo, você vê que ela tá bem condescendente, assim. Tipo, ele é só uma máquina, George. E ela fala assim, ainda parece que ela exclui o Data da conversa. Ela fala diretamente com o George. Tipo, ela tá falando como se o Data fosse uma coisa mesmo. Não, quando a gente fala da Alexa, a gente não fala como se a Alexa fizesse parte do ambiente, né? A gente vai falando o que a Alexa faz de errado, assim, e não fala, tipo, ela não faz parte, obviamente, porque, né? Enfim, aí é desagradável. Eu fiquei pensando, pô, será que tem como compreender? Mas não, eu acho que ali ela foi petulante. É que eu fiquei lembrando dos comentários. A gente critica, aí sempre vem uma justificativa depois, que até dá pra entender. Não, tudo bem, dá pra passar pano aqui pra Pulaski. Nesse eu achei muito chato. É isso, e ainda estão reforçando muito o preconceito dela. É claro que eu vou falar uma coisa aqui, que pode ser que isso tudo tenha sido um grande artifício mesmo de roteiro para as discussões posteriores que vão ter, não só nesse episódio, como principalmente... In The Measure of a Man, depois, né? Que é a discussão do que é vida, se o Data é vida e tal. Essa temporada vai ser muito significativa nesse sentido, né? Do direito dos androides, até onde eles são vida, até onde eles não são. Então eles colocarem uma pessoa que o tempo todo fica falando que eles não são, talvez seja importante para a discussão ser ainda melhor, né? Quando ela acontecer. Sim. Então não, vamos concordo. dizer que foi pensado. Quem sabe? Justo. Não, verdade. É que ainda fica com aquele tom de bullying que às vezes me incomoda, mas é isso. E não, é chato. É chato. Vamos dizer assim, vamos dizer que a gente tá num eixo aqui achando... o Data, nem pensando nisso. Ela puxa a gente pra ficar assim, ó, o Data não é humano, o Data não tem direito, o Data não é bom o suficiente e tal. Então assim... Quando a gente vai e começa a discutir sobre os direitos dele, eu acho que a gente caminha muito mais exatamente porque ela ficou puxando a gente pro outro lado. Então, assim, é isso que eu tô falando. Eu tô aqui passando pano, né? Tô tentando, assim, não passando pano pra ela, mas passando pano pra existência dela, né? Porque ela existe. Sim. Então talvez isso ajude. E aí ela fala uma coisa estranha, que é isso. Eles estão conversando sobre como foi chato, que ele já sabe tudo e tal, que não faz sentido. E aí a Pulaski começa a falar alguma coisa assim, que ele nunca vai entender. Que a vitória, ela só tem como ser saboreada com a possibilidade da derrota. Como se o Data já soubesse todas as respostas. E eu achei legal a discussão, e eu acho que vai ser legal, a gente vai fazer essa discussão depois. Porém, eu não acho que seja tão plausível assim com o personagem. Porque o Data não é o cara que tem todas as respostas, assim. Porque ali ela fala assim, você nunca vai conseguir, tanto que eles vão fazer esse desafio dele tentar resolver um mistério de algo que ele nunca tivesse visto, né? Que não fosse uma história que ele já tivesse lido, alguma coisa assim. E aí ela fica como assim, você não vai resolver, porque você só resolve coisas pela repetição, por memória e tal. Mas não é o que acontece ao longo das viagens da Enterprise. Acontecem coisas que ele nunca viu, que ele nunca estudou, que ele nunca leu sobre, e ele ajuda a resolver os mistérios. Então eu achei que eles construíram a ideia de um Data que não é exatamente o que é o Data. O Data não é um cara que é isso, tudo é repetição e tal. Ele tem raciocínio lógico, ele consegue chegar a conclusões a partir de elementos que ele está vendo pela primeira vez. Isso tudo foi mostrado ao longo da série. Por isso que essa premissa já me irritou um pouquinho. Sim, concordo. E é claro que é isso, pode ser uma premissa da Pulaski, né? Mas eu acho que ela já começou muito equivocada achando isso que ela achava. Sim, concordo. Não, concordo totalmente. Nada a declarar mais além disso. The fun in the program data was in the attempt to solve a mystery. Is that not exactly what we were doing? You're wasting your breath, Lieutenant.
Saying that to Data is asking a computer not to compute. Am I so different from you, Doctor? Are you able to cease thinking on command? In medicine, I'm often faced with puzzles that I do not know the answer to. She's right, Data. You always know the answer. To feel the thrill of victory, there has to be the possibility of failure. I mean, where's the victory in winning a battle you can't possibly lose? Are you suggesting there is some value in losing? Yes. Yes, that's the great teacher. We humans learn more often from a failure or a mistake than we do from an easy success. But not you. You learn by rote. To you, all is memorization and recitation. Well, I don't know about all that. Deductive reasoning is one of Data's strengths. Yes, and Holmes, too. But Holmes understood the human soul, the dark flecks that drive us, that turn the innocent into the evil. That understanding is beyond Data. Now you're just being unfair, Doctor. I don't think so, Lieutenant. Your artificial friend doesn't have a prayer of solving a Holmes mystery that he hasn't read. I have read them all. You see? Maybe the computer could create one in Holmes' style. One where you wouldn't know the outcome. As I said, he wouldn't have a prayer. I accept your challenge, Doctor. Good for you, Data. We shall return to the holodeck, where I shall dare it to defeat me. And you, madam, are invited to be a witness. I wouldn't miss it. Come, Watson. Tá, e aí eles resolvem ir pro holodeck. Então, fazer esse desafio, né? Tipo assim, o computador construa um mistério do Sherlock Holmes, do estilo Sherlock Holmes, mas que não tenha sido escrito. Sim. Inclusive é a primeira vez da Pulaski no holodeck, né? Ela fala assim, nunca vi um holodeck assim, né? Então é legal que a gente vai vendo que realmente ele foi há pouco tempo construído. A Enterprise ter um holodeck é uma coisa bem atual, bem moderna, digamos assim. E pelo que ela falou, existiram holodecks, né, ou coisas parecidas menos avançados, né? Porque ele perguntou, você nunca esteve no holodeck? Ela falou, não assim. Sim. Tipo assim, então provavelmente já vi algum lugar que aparece alguma coisa, mas não tem essa... E aí eu acho que é legal que eles começam a falar sobre o funcionamento, né? Eles tentam dar uma ideia, porque na verdade assim, o holodeck é uma coisa bem impossível, né? Porque é uma sala só, né? Não tem como você ter aquela... Você tá como se estivesse num mundo inteiro completamente aberto, você tá numa sala, né, cara? Que tem parede, né? Mas o que é legal, eles começam a tentar dar uma explicada na mecânica do holodeck, né? Que eles falam sobre como as paredes, pra, tipo, enganar a sua vista, né? Ela muda a perspectiva mesmo, né? As coisas vão ficando mais longe, conforme você anda pra trás, vão ficando mais perto, conforme você anda pra frente. E aí eles falam assim, e outras coisas pra enganar a mente. Que é aquelas coisas que são difíceis de ser explicadas. Inclusive, aquele podcast Frequências Abertas tem um episódio em que eles falam sobre holodecks. Então, gente, assim, sugiro que vocês vão ver. E eles têm ideias legais, tipo assim, como será que é? Tipo, será que tem esteira no chão? Eles não estão saindo do lugar, eu tava pensando nisso. Porque deveria ter uma esteira, assim, né? Porque mesmo projetando o negócio, porque aí o George, ele deu a explicação lá que ele vai colocando as coisas, tipo, vai se movimentando, não é eles que se movimentam teoricamente, é o ambiente em volta, né? Vai colocando coisas no horizonte pra dar a sensação de profundidade. Mas eles vão andando, né? Então uma hora você bate na parede. Então, por favor, precisa ter uma esteira. Nesse episódio eles falam sobre isso, mas como que os caras jogam beisebol de Space Nine, né? Tipo, como que a bola acompanha isso, né? É impossível, né, cara? Mas é legal, assim, eles tentando dar alguma ideia, mais ou menos, de uma mecânica, né, do holodeck. E aí eles entram, realmente um mistério diferente, assim, nada... Só que o Data novamente resolve com uma extrema facilidade, assim, ele já chega, já entende que tem a placa, tem um negócio que ele puxa lá e tal. E a Pulaski diz que é isso, ele reconhece elementos da história, de outras histórias, então é daí que ele tira... Mas aí, primeiro, o computador que fez merda, então, de ficar usando elementos de outras histórias, né? Porque sim. Não é exatamente isso. E ele até fala, o Data fala assim, mas não é exatamente isso que o Holmes faz. Ele pega coisas e vai aproximando disso daqui e consegue resolver. Eu acho que é isso, cara. O método dedutivo do Holmes baseia exatamente num extenso conhecimento que o Holmes tem. Sim. Na verdade, assim, é uma crítica que eu tenho até ao Sherlock Holmes, não é uma crítica, assim.
Mas assim, eu, como uma pessoa que gosta de ler, inclusive, literatura policial, eu acho as histórias do Sherlock Holmes difíceis de acompanhar se você está tentando resolver o mistério junto. É impossível. Porque todas as resoluções, grande parte das resoluções, se baseiam no conhecimento que o Sherlock já tem. Sim. Então, tipo, alguma coisa que ele já viu, alguma coisa que ele... Entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. Porra, o Data faz exatamente isso. Ele tem um extenso conhecimento. Certamente, vamos dizer, o Sherlock Holmes tem um conhecimento muito maior do que a média dos humanos. E certamente o Data tem um conhecimento muito maior do que o próprio Sherlock Holmes. Então, ele vai ter muito mais facilidade de deduzir as coisas. Mas eu acho que esse é o método mesmo do Holmes. E aí, outra coisa que me incomodou foi isso que você já tinha falado, como a Pulaski fala do Data como se ele não estivesse lá. Novamente, fraude. Ela toda emocionada lá, ok? A gente tava falando que a reação do George foi exagerada, a dela eu também achei, tipo, desnecessária a reação dela. E você viu que aí, eu não gosto que aí ela tava lá, ótima atriz, perfeita, porque nessa hora a gente ama odiar também. Porque você vê que assim, ela dá um sorriso de prazer de mostrar o ponto dela, tipo, aí ela fala com uma condescendência com o George também de, viu o que eu tô falando? Viu que ele é limitado, que ele não sei o quê, que ele nunca vai ser capaz disso? Aí, ai, que ódio, mas tudo bem, ótima. Que bom. Ela é maravilhosa. Eu tava esperando ouvir você falando isso. Pulaski e ai, que ódio. Eu tava... Porque normalmente você fica tentando defender, entendeu? Mas que bom. Não, que ódio. De ouvir. E outra coisa, eu fico irritada também, porque coisas que ela tava argumentando pra falar que ele era uma fraude, tipo... eu não concordo com a ideia que ela tem de criatividade, porque nem a gente tira as coisas do nada, assim, a gente não é... Mesmo a criatividade humana, ela tem limite, a gente não inventa uma cor do nada, é tudo com base, assim, do que já existe, do que é possível. Na então, experiência a gente tem... anterior, no conhecimento anterior. O que me irrita, do que ela estava falando sobre o Data, é que aí ela acusa ele de ser uma fraude, porque ele vai fazendo associações com o que ele já conhece. Então ele lembrou que tem essa história aqui e ali, a gente faz a mesma coisa. Você vê que as histórias elas são parecidas, a gente aprende também por associação, por coisas que a gente viu, enfim. Aí o que ela critica do Data, eu acho assim, ridículo, não cabe, não faz sentido. A real é, o Data é um humano melhorado. Sim. Ele é isso que ele é, assim, né? Não tem jeito. É que eu tenho que ler Asimov ainda, mas pelo que entendi, o cérebro positrônico do Data é baseado nessa teoria de cérebro positrônico do Asimov. Pelo que eu entendi, ele funciona que nem um cérebro mesmo. O Data, ele faz sinapse. Então, se ele faz sinapse, ele é muito próximo da gente, assim, o cérebro dele se comporta que nem o nosso. Então, eu acho o Data crível. Dá pra... Se existir uma tecnologia dessa, o Data consegue existir tranquilamente. Por isso que eu reforço que ele é vida. Aí ela vai falar que ele não faz, que ele aprende. Aí isso que eu fico irritada, que eles colocam uma teoria muito interessante, aí depois eles falam outra coisa, ou faz outra afirmação em relação ao Data. Aí é isso, eu acho que a Pulaski tá enganada. E aí que vem o erro, né? O grande erro. O George pede pro computador criar um oponente que pode derrotar o Data. Computer, in the Holmesian style, create a mystery to confound Data with an opponent who has the ability to defeat him. Define parameters of program. What does that mean? Computer wants to know how far to take the game. You mean it's giving you a chance to limit your risk? No, the parameters will be whatever is necessary in order to accomplish the directive. Create an adversary capable of defeating Data. Não vamos falar sobre esse erro agora. Mas enfim, é isso que o George fala. E nesse momento, inclusive, um pico de energia é identificado pelo Worf, né? Lá na ponte. Ele até chama o Riker, deu um negócio aqui, mas já desdeu. E ele, caguei, então. Mas enfim, é interessante. E nesse momento em que eles estão mexendo no computador e pedindo para criar um oponente, tem um homem olhando. Esse homem, ele vai ser o Dr. Moriarty, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu gostaria também de falar sobre ele, porque ele é um ator chamado Daniel Davis. Que eu conhecia muito ele por ele ter visto uma série que eu via muito na minha infância que chamava The Nanny, a Babá. E ele era o mordomo da série, o Niles. Era uma série que passava, sei lá, na Sony. E uma coisa curiosa é que o Niles, assim como o Dr. Moriarty, são ingleses, né? E ele tem um sotaque britânico. E o ator é americano, do Arkansas. Eu acho engraçado. Eu fico pensando, será que
o fato dele ter feito Star Trek e ter interpretado um britânico foi o que abriu espaço para ele fazer o papel do Niles depois, que também era um britânico. Interessante. É que eu não conheço porque, assim, você é muito mais velho que eu, então essas referências eu não pego. Que muito cara. É que você é muito mais velho que eu, são muitos anos de diferença. Ai. Disco não, é que não via TV então ainda, não sei, não assistia. E aí depois que, enfim, eles fazem isso, eles saem de lá, o homem, ele vai lá e repete o comando de arco, né, que é pra aparecer o computadorzinho, e o computador aparece pra ele, que é uma coisa que a gente não esperava. Bem, depois a gente tá acompanhando o Data e o George, quando eles ouvem um grito, e eles descobrem que a Pulaski foi sequestrada, né? Que de fato eles chegam lá, ela sumiu e tal, o Data já deduz que ela foi sequestrada de alguma forma. E ao mesmo tempo acontece um assassinato ali perto. E o George, é bem engraçado que o George ajoelha, ele começa a tentar desvendar, né? Ele, eu acho que é isso e tal. E o Data fala, não é nada disso. Ele explica com uma extrema facilidade também. Mas ele fala que não tem nada a ver com o caso da Pulaski, que é o caso que ele quer resolver, que ele tá resolvendo e, enfim, só explica que é aquilo. Agora eu anotei sobre isso, mas assim, esse assassinato tem alguma coisa a ver? Não, né? Eu acho que era uma distração, não era? Porque eu lembro que o Data falou que não tinha a ver com... Tava rodando duas histórias ao mesmo tempo. Não, é isso mesmo, você tá certo. Era uma distração enquanto ele sequestrava a Pulaski, né? Bem, eles começam a seguir várias pistas, né? Vão andando por Londres e tal. E chegam no local onde tá o Moriarty, que diz estar com a Pulaski, diz que ela está bem. E ele vai lá e mostra que ele conhece o computador, ele não sabe exatamente o que é, ele fala do senhor computador até, mas ele, inclusive, desconfia que o Data e o George não são o Sherlock Holmes e o Watson, né? Uhum. Ele fala assim, tipo, eu conheço vocês, eu sei, mas tá esquisito, né? Ele começa a falar assim, né? Naquele momento ele tá começando a desconfiar. E aí o Moriarty começa a descrever um papel que tá na mão dele, e o Data pega e sai muito nervoso, tentando sair de lá, o George seguindo, gritando, Data! É até um pouco engraçado também. E aí ele sai do holodeck e tenta desligar o programa, né? E aí o George, por que aconteceu? Por que você tá tão nervoso, tão desesperado? E aí quando ele vê o papel, tem um desenho da Enterprise. Sim. Data, wait, what is it? What's on that paper? And why can't we shut down the holodeck? Data! This is impossible. How can a character from 1890s London draw a picture of the Enterprise? And who's got control of the computer? He does. Moriarty. That is impossible. I don't understand. Nor do I. Data, wait, what about the doctor? Is she all right in there? No. She is in grave danger. Mas você viu que o George tava vendo a folha ao contrário? Porque aí o Data passa a folha pra ele, ele olha, aí ele vai fazer aquela cena de virar pra câmera, né? Pra dar pra gente ter aquele choque de só que assim, ele vira pra, tipo, a parte que era debaixo da folha, ele vira pra frente e vira o que seria a parte de cima. E o desenho tá certinho. Quer dizer que ele tava vendo ao contrário a folha, não é possível. Porque ele não vira que nem a gente vira assim, de ele conhece. Mas ele tava vendo de cabeça pra baixo ali. Engraçado, você já viu vídeos zoando essas séries de ficção científica, mas assim, falando de Star Trek em específico, porque o espaço, né, ele não é guiado, não tem a gravidade de lugar nenhum. Então não tem por que as naves estarem sempre no mesmo eixo, né? Sim. Então as naves se encontram em eixos diferentes, perpendiculares, é muito engraçado. Então eu acho que é isso que eles quiseram dizer aí com esse desenho, né? Ah, é? Pra você entender que não tem um eixo. Sim, foi tudo marcado, tá? Foi tudo proposital. Isso, eles estavam planejando isso. Tá bom, então. Tá bom. Bem, então o Data e o George vão avisar pro capitão, né? Eles se reúnem lá na sala de reuniões. E aí é quando eles percebem o que aconteceu de errado, né? Que foi exatamente isso. O George falou, tava explicando e fala, então a gente foi pedir um desafio que ele pudesse... Aí o Picard fala, então você pediu um desafio que pudesse superar o Holmes, né? E aí o George vira, não. Aí que ele percebe, ele faz assim, caguei no pau. O computador criar algo que pudesse derrotar o próprio Data, né? Well, Dr. Pulaski and I had a discussion about whether Data could solve an original Holmes-type mystery. Which you asked the computer to provide? Yes, with a worthy opponent. Worthy of Holmes. Oh, my God. Now, I
I asked for a Holmes-type mystery with an opponent capable of defeating Data. That's gotta be it. Cara, não é possível que é tão fácil. Tá ligado? Que tipo, se vocês pudessem pedir pra um holodeck virar e falar: holodeck, eu quero que você me faça um programa aí que me ajude a conquistar o mundo. Ou conquistar o universo. E ele consegue criar isso, é muito bizarro, né, cara? É aquilo que a gente sempre fala de holodeck. Velho, não podia ter essa merda numa nave, cara. Porque aquilo ali... Parece que eles colocaram um protótipo de uma coisa que estava sendo criada, cara. E, tipo, não tem nenhuma segurança. E me lembrou, sabe quem? O Badge, do Lower Decks, né? Sim! O Moriarty me lembrou muito o Badge. Tipo... Sim, total. É a criação de um vilão que não poderia acontecer, cara. O holodeck não podia ser capaz de criar um personagem que rivalizasse ao Data. Não devia ter capacidade pra isso. Porque o holodeck não é tão foda igual o Data. Mas enfim, criou. Mas rapidinho, deu ruim. Era uma questão que eu queria colocar. Você acha que o Moriarty poderia ser senciente? Que nem... Assim, a cena que me incomoda era porque antes mesmo dele ganhar vida, entre várias aspas aqui, você vê que... Essa parte também me incomoda. Você vê que ele tá olhando já fascinado pro Arco, sendo que o Arco tava lá e todos os outros personagens ignoram. Não era pra ser visível. Então, porque eu entendo... Eu achei aquilo um furo de roteiro. Sim. Porque você vê que é antes, ele já se destaca antes. Aí você vê um momento ali que ele ganha vida. Isso, que a explicação é essa. Ele vai criando consciência a partir do momento em que eles fazem isso. Porque, e o Data fala sobre isso depois. Que ele sugere assim, então será que pro Moriarty poder ser como eu, ele precisa ter algo que eu tenho. E aí que ele fala, consciência. Que é uma coisa, inclusive, que vai de encontro a tudo que a Pulaski fala, né? É isso, o Data é um ser consciente, ciente de si mesmo e tal. Então, beleza, isso a partir do momento que o George fala. Então não tem explicação, e eu tentei pensar pra mim, e aí galera aí dos comentários, vocês que sempre nos engrandecem com seus comentários aí no nosso post, vê se vocês têm alguma teoria que explique, além do furo de roteiro, que é a minha teoria, que explique o Moriarty ficar olhando pro Arco e conseguir ver o Arco e já ficar fascinado e ficar intrigado ali. Porque se fosse assim, todo mundo ia ficar, tipo, que porra é essa, né? Todo mundo ia olhar, né? E só ele olha. Então eu realmente achei também bem... Que, aliás, já me incomoda quando... Porque eles fazem isso pra, tipo... como brincadeirinha, mas sempre me incomoda. Que os personagens do holodeck estranham a roupa do pessoal. Os uniformes da Federação. Pra mim... tinha que ignorar, tipo, era algo que tinha que estar no programa lá do personagem do holodeck, de, assim, deixar aquilo passar batido. Porque eles colocam como se fosse... porque eles têm que chegar lá e ficar tudo disfarçadinho. Aí o personagem começa a estranhar e fica, tipo, questionando, nossa, mas que roupa estranha é essa sua? E eles começam a dar umas desculpas. Eu fico, tipo, já não tinha nem que ter isso. Pra mim o programa já tinha que cancelar, tanto cancela o Arco, quanto tinha que cancelar o uniforme, assim, como se não tivesse ali mesmo. É estranho pra ele nunca viu. Bem, aquele episódio do Picard mesmo, o primeiro episódio de Holodeck, né, que é naquele episódio que tá o Picard lá como Dixon Hill, né, ele tem um momento que ele usa a roupa do uniforme, né, e as pessoas falam, eu acho que realmente nada a ver. Até porque o George tá com aquela porra na cara, né, e ninguém percebe, né. Então, assim, essas coisas realmente não deveriam... Você não deveria ter que se vestir. Na verdade, essa coisa... É porque eles gostam de fazer esse momento, na verdade, o outro momento em que eles estão com aquelas roupas na nave, ou de Space Nine na estação, né? E não o momento que eles estão lá dentro. Que é engraçado você ver se comparar, né? Você fazer essa comparação. A galera com os uniformes e os caras lá com as roupas aleatórias, nada a ver. Mas, tipo, o certo mesmo é que eles entrassem ali e quem visse eles, assim como veem ele com uma imagem do personagem, do Sherlock Holmes ou do Watson, visse a roupa também, né, cara? Sim. Aí outra coisa, nesse mesmo episódio, não só o Moriarty vê, mas ele mostra o Arco também pra uma outra personagem. Ali ele já estava, tipo, ele já tinha consciência. Mas aí ela vê também e ela fica, tipo, isso é bruxaria. Isso é magia negra, Moriarty, você tem que ficar fora disso. Tipo, ela também viu o Arco, então não dá nem pra explicar que ele já tava ganhando consciência antes.
Porque ela também viu o arco, então assim... não era pra ser visto. Não era pra ser visto, cara. É real. Zoado. Real, você falou agora, eu tinha esquecido desse detalhe. Bem, é isso. Eles estão lá ainda na sala de reuniões, eles começam a ter propostas. O Worf propõe uma equipe de resgate lá dentro, ele organizar e entrar lá dentro pra resgatar Pulaski. O Riker propõe destruir, que gera o holodeck, né? Que, aliás, seria a melhor opção. Sim. Não pra isso, mas pra não ter mais o holodeck na nave, parar de dar merda por causa do Não tá valendo tudo isso a pena. Tipo, vira e mexe, dá uma merda federal na nave por causa do brinquedo de vocês, cara. Você não pode mais ter o brinquedo, velho. É simples, cara. Nesse momento, a Troi, ela começa a sentir algo muito específico sobre o que tá acontecendo lá no holodeck, né? Eu achei muito... Nossa! Foi aquela muleta de novo, assim. Nossa, eu estou pensando, estou sentindo... Eu achei... Putz, cara. Eu não lembro exatamente o que é, mas eu sei que foi uma coisa, assim, que é muito específica. E aí é nesse momento que o Data sugere que o Moriarty desenvolveu consciência como ele, né? Chupa Pulaski. Sim. Cara, enquanto eles estão ali, o Moriarty já tomou controle da nave, né? Enquanto eles estão conversando, já dá um trimelique lá e eles descobrem que os comandos da nave foram todos transferidos para o Holodeck 2, que é onde o Moriarty está, e ele já conseguiu de alguma forma tomar controle da nave, né? É uma forma ainda que primitiva, né? Ele não tem... Até porque ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele conseguiu de alguma forma puxar os controles da nave para ele. O que me preocupa é porque ele é um programa de holodeck, um personagem de holodeck que conseguiu tomar controle da nave. E aquela é uma nave cheia de civil. Bom, vamos lembrar que não faz tantos episódios aí que a gente vê que consegue roubar até nave lá. Tipo, você sai... Qualquer coisinha você consegue entrar num hangar, pega uma nave e foge. Você já tá fora da alçada aí do Picard. O Wesley ficou bêbado e tomou controle da nave. Então a gente vê que a segurança é muito preocupante, mas enfim. E eu acho que a gente já falou sobre isso, mas é bem engraçado porque assim, há uma confiança que a humanidade está em outro patamar de consciência, enfim, de senso de dever coletivo e tal... E que não roubaria uma nave, ou não utilizaria algo que não deve. Mas, cara, os caras têm contato com toda sorte de criaturas de todo o universo, cara. Eles têm que ter formas de... Ok, não teriam metade dos episódios se tivesse, mas exato. Eles deveriam pensar um pouco mais nisso daí. Bem, então eles resolvem mesmo ir pro holodeck. O Picard se propõe a ir pro holodeck, chama o Worf. Inclusive, ele resolve se vestir a caráter, né, digamos assim, porque ele falou, se eu for do jeito que eu tô, vou chamar a atenção, e mais do que isso, eu vou criar necessidade de perguntas de coisas que eu não posso responder, porque nesse momento o Picard já se ligou que o Moriarty se alimenta de conhecimento, né, então quanto mais coisas o Moriarty sabe, mais perigoso ele fica, né. Então, se ele chegasse lá de capitão, o cara ia ficar perguntando. Mas ainda assim tava levando o Worf. Mas tudo bem, um Klingon, nada, nenhum problema. Exato. Bem e normal, eles mesmos zoam isso, então tudo bem. Bem, lá dentro do holodeck, o Moriarty e a Pulaski estão tomando chazinho. Inclusive, ele tá ficando diferente, assim. É uma coisa meio nítida. Que ele tá perdendo um pouco a característica de um vilão vitoriano, sei lá, para uma pessoa, né? Então ele se interessa pelas coisas que a Pulaski diz, por exemplo. Ele fica feliz que ela gosta do chá dele, por exemplo, e tal. Então a gente começa a perceber que começa a ter uma diferença do Moriarty que começou o programa, que é um vilão cartunesco quase, né, cara, para uma pessoa. E isso, na verdade, a gente vai chegar no auge disso daí em breve, mas isso é uma das coisas que eu mais gostei desse episódio. O que ter consciência faz com o Moriarty. E aí tá, o Picard, o Data e o Worf entram no holodeck. Na verdade, o Worf fica lá fora, meio que... Tem isso também, né? O Worf fica um pouco lá fora, monitorando e tal, ali os controles do holodeck. E eu acho engraçado que, tipo, o George já, tipo assim, cara, já fez merda demais, você nem vem, né? Eles chamam, vai só os três mesmo. Sim. Já fez bosta demais, vai ficar aí quietinho. E aí a Londres tá estranha, né? Tipo, começa a ter uma neblina muito grande, as pessoas estão, parece que em sofrimento, isso meio que tem a ver, talvez, com o fato do Moriarty estar tentando, inclusive, desconfigurar, né? Tem momentos que você consegue ver a parede do holodeck, né? Aqueles quadradinhos Sim. e tal.
O Moriarty meio que tá tentando desconfigurar aquilo de alguma forma. Nessa hora que eles são assaltados, né? E o Data fica... Eu acho que é engraçado que o Data pega o dedo do cara e derrota o cara, assim, com extrema facilidade, né? Fica segurando o dedinho do cara. E o cara... E ele tenta assaltar e eles chegam à conclusão que, na verdade, eles poderiam ter sido até mortos, né? Se eles tivessem sido agredidos por aquele cara. Mas é uma cena mais divertida mesmo, acho aquela, né? Um quebra-clima ali. Porque era meio aleatório também, né? Aquele carinha tentando roubar eles e tal. Um pouquinho antes, o Picard acha uma moeda no chão. Né? O cara fala que vai roubar a moeda que o Picard achou. Foi uma cenazinha interessante pra mostrar que foi engraçado. E aí eles ainda adicionaram de, opa, já o protocolo de segurança provavelmente tá desativado. Então podia ter morrido. Isso. Mas não ia morrer. E aí, mais uma vez, o Moriarty balança a nave, né? Quando ele tá lá com a Pulaski. A gente vê que realmente ele montou uma alavanca. Que ele puxa e a nave dá um tremelique, né? Mexeu na embreagem da Enterprise. Tipo isso. Ele fez exatamente, ele fez uma marcha ali, um freio de mão. E aí, na verdade, ele tava fazendo tudo isso porque ele queria ver o Picard. Com o tempo passando, ele tava adquirindo mais conhecimento, já que o holodeck tem acesso aos conhecimentos. Né? Sim. Independente de falarem com ele, né? Os conhecimentos iam vindo, né? Porque a Pulaski, nas conversas, ia dando uma de João sem braço o tempo todo, né? Ah, não sei do que você tá falando. Ela, mas onde que a gente tá? A gente tá nessa nave? Ela, não, a gente tá em Londres, enfim. Ela foi malandra, né, ali nessa conversa com o Moriarty. Bem, mas ele realmente consegue chamar a atenção, né? Tanto que o Picard vai pra lá. E ele fala que ele gostaria de continuar existindo. E aí é isso, a gente vê que ele deixou de ser o personagem que ele foi criado, né? Como um personagem, o vilão do Sherlock Holmes, para ser uma criatura que ganhou consciência de alguma forma e tinha um instinto pela sobrevivência. Ele não queria fazer mal para ninguém, ele não estava ali ele queria continuar vivendo, né? Ele queria ser permanente, né? You or someone asked your computer to program a nefarious fictional character from 19th century London, and that is how I arrived. But I am no longer that creation. I am no longer that evil character. I have changed. I am alive. And I am aware of my own consciousness. E aí começa uma discussão bem interessante entre a vida de androides e de holograma, que eu acho que Voyager depois vai trazer isso mais aprofundado, né? Nesse momento ainda se coloca uma diferença muito grande, como se o holograma não pudesse exatamente ser uma vida, mas os androides pudessem. Eu achei maravilhoso o debate filosófico que eles colocam aqui, que aí você vê que até dá pra entender um pouco do desespero do Moriarty você vê que ao criar consciência, ele sabe que ele existe porque ele toma consciência que a existência dele é finita, né? Então, pra gente tomar consciência que a gente vive, é que a gente sabe que em algum momento a gente vai morrer, que a gente tem um começo, um meio e um fim. Então, achei o debate filosófico lindo, perfeito e maravilhoso. Cara, eu gostei muito, realmente. Esse debate ali é muito legal, porque aí é isso, deixa de ser algo que podia parecer que era, né? Um vilão, um mal, que quer tomar a nave porque ele é mal e tal. E não é, nada a ver com isso. O Moriarty se torna esse personagem tão legal, e é mais engraçado que é o Dr. Moriarty, né? Mas enfim, porque só é o nome dele, agora era quem ele era, né? Como origem. Mas ele se torna esse personagem tão interessante assim pra mim, porque é isso, é essa discussão, e essa discussão de vida em Star Trek é muito interessante, né? Como eu disse, Voyager vai com certeza aprofundar muito esse debate, mas nesse momento o Moriarty acha que é possível ele sair dali, né? Sim. Ele não sabe que não existe tecnologia, não existe possibilidade, e aí ele só tá pedindo um direito de existir, e o Picard fala que infelizmente não é possível. O que é possível é que a memória dele seja guardada ali, que aquele programa seja salvo e que, enfim, num futuro, quem sabe, ele possa sair dali, né, de alguma forma. Como a gente vê, pelo menos com a tecnologia do quadrante Delta, que será possível algum dia que um holograma caminhe por aí, né? Sem algo que gere aquele holograma. Aí eu queria questionar, porque assim, nesse momento, eu achei que você trouxe até bem, porque o Picard fala que assim, não, ele não existe, né? Então quando parar de rodar o programa, ele para de existir. Mas eu fiquei pensando,
Mas será que ele pararia de existir mesmo? Então, será porque a gente não sabe que tem a pedra no fundo do oceano, ela não existe? Então, ele guardado lá dentro da Enterprise, será que ele não existe? Tipo, não tô falando de existir como consciência, mas ele existe. Tipo, ele tá lá, não é só enquanto tá rodando o programa, tem toda a memória dele lá do computador. Não é só porque a gente não sabe que tem a pedra lá no fundo do oceano que ela não existe. A gente não sabe, a gente não tem consciência da existência dela, mas ela tá lá. Porque e que isso entra em filosofia também. Não dá, às vezes, pra gente afirmar que aquilo só existe quando tá assim, tá rodando no nosso holodeck, assim, na nossa... Tá rodando agora na nossa vida, assim, na nossa existência. Tem um monte de coisa acontecendo fora aqui do meu quarto. Todas elas existem. Tá tudo acontecendo, mas o meu programa de holodeck tá só aqui agora, assim. Então, não sei se fez sentido o que eu tô falando, não, mas enfim. Deu pra entender sim, de fato. E cara, é isso que é legal nesse episódio. Realmente a gente traz um monte de discussão, né? Sobre existência, sobre consciência e tal. E a gente tem mais uma que a gente tem que discutir. Você acha que era possível o computador ter criado um Moriarty? Não acho. Mas você acha que é possível o doutor existir? E agora vamos entrar em Voyager. Porque às vezes eu penso, será que não é a mesma coisa? Aí eu tô preparando aqui. Mas é porque não é que eu não acho que seja possível o Moriarty existir. Eu não acho que era possível o holodeck criar o Moriarty daquela forma. O doutor não foi criado porque alguém falou: computador, cria um médico aí que sabe absolutamente tudo. Não. Os caras tiveram de fazer aquilo, deu trabalho pra cacete, fazer aquilo e tal. Entendi. Apesar de Star Trek, geralmente o trabalho é assim: coloque toda a enciclopédia tal na cabeça dele. Coloque toda assim, né? Tipo, parece que é isso, né, cara? Quando eles dão uns resumão assim, parece que é muito fácil fazer essas coisas. Mas não, eu acho que não, porque existem pessoas que estudam esse tipo de coisa, né? Aquele holograma e tal. Tem especialidade nisso. Então, eu acho que o Moriarty é possível existir, mas eu não acho que era possível ele existir da forma que foi. Além daquilo que a gente já tinha falado da falha ali no roteiro, né? Dele já parecer alguém mais inteligente que a média. Mas assim, você não consegue, dentro da materialidade que você está inserido, ir além dela. Assim. É impossível pra gente, sei lá, pensar em algo que não seja baseado nas nossas experiências, nas nossas vivências e tal. É impossível. A gente não consegue criar algo que não existe, assim. Ou que pelo menos não tenha um pé na nossa... Porque assim, quando se cria ou se faz algo desse tipo, vai pra abstração. Sim. Então assim, eu acho que por mais inteligente que qualquer holograma, qualquer personagem de holodeck seja, ele não consegue compreender... Não é possível ele dar esse salto, né? Esse salto por ele mesmo, sozinho. Esse salto de eu sair daqui e fui pra lá. Tipo, deve existir, eu sou um programa e deve existir uma coisa que me controla. É impossível. Então, assim, eu acho que é esse que é o grande problema do episódio. Porque o Moriarty parece que era assim. Antes de tudo, ele já tinha ele parecia ter uma certa consciência do que estava se passando. E eu acho que isso vai de encontro, inclusive, do que a gente entende de holodeck, assim. Sim. Né? Então, esse é o meu problema com o episódio. Não, eu concordo principalmente com o que você falou de ele seria possível, mas não do jeito que aconteceu. Então, do jeito que o computador fez, assim. Porque a gente entende que o doutor, ele é um monte de subrotina, assim, um monte mesmo, tipo, pra caramba. O programa dele é gigantesco, assim, eles ampliaram demais. Mas aí que talvez o Moriarty seria possível, mas não no nível que ele foi. Por quê? Na primeira vez que eu assisti, eu fiquei, não, isso seria impossível, porque ele é um programa de computador. Nunca que ele ia conseguir. O Data tem o cérebro positrônico, ele não tem. Aí eu reassisti e depois de ver Voyager, eu peguei um pano e um rodo pra passar, porque eu fiquei, não, é possível, mas ainda me incomodava do jeito que foi. Se você comprou o doutor, você pode comprar o Moriarty, né? É isso. Não, então, como eu comprei o doutor, eu fiquei, não posso ser hipócrita, mas o que me incomodou é que, assim, demorou em Voyager muito tempo pra eles fazerem o doutor do jeito que ele era, e uma questão do George que foi mal interpretada de um jeito ali pelo computador, ele já criou um personagem senciente. Mas assim, eu consigo imaginar que esse episódio tenha sido o germe do doutor ali na frente. Sim. Né? Assim, a ideia de dar vida no holograma, como seria, né? Porque é isso, acaba o episódio, o Picard dizendo que vamos tentar, a gente vai tentar, né? Nunca tenta, né, gente? Deixa eu dar spoiler. O Moriarty até parece futuro, mas mais uma tarefa aí pra lá o Edex de trazer o
o professor Moriarty de volta, né? Quem sabe, né? Tirar ele da Enterprise, conseguir de alguma maneira. Eu acho que seria legal. Então, assim, fica nessa promessa, né? E eu acho que Voyager consegue trazer essa promessa para a realidade, né? E eu acho bem legal. Eu acho toda essa discussão que Star Trek traz, né? Que sempre trouxe, eu acho muito interessante, né? De qual o conceito de vida. Porque é isso, a gente vai lá na escola, biologia, né? O conceito de vida tem que ser criaturas baseadas em carbono, que se reproduzem, morrem, nascem e tal. Mas é só isso, né? O que mais poderia ser? A consciência é uma coisa... E aí a gente já começa a viajar, né? Então a inteligência artificial, até onde ela vai ser não vida, né? Com esse grande avanço da tecnologia, a gente vai chegar em um momento em que a gente vai criar algo que vai criar consciência de si mesmo e saber o que ele é de verdade, né? Então Star Trek já traz esse debate há muito tempo e eu acho que é um debate sempre muito atual. Concordo. O que eu ia brincar com você? Então quer dizer que a gente está falando que se o Dr. Zimmerman é pai do doutor, o Moriarty é o avô do doutor? Isso, pronto, exato. Mas... Aí, pra eu fechar meu ponto, eu acho que realmente se o Moriarty não estava vivo, acho que pra mim ele passava no teste de Turing mesmo. Então ele parecia que estava vivo. Eu acho que já era suficiente pra criar um desafio pro Data ali, que nem queria. Mas enfim. Eu queria que o pessoal fosse nos comentários lá falar o que eles acham do Data, porque aí tá falando exatamente sobre inteligência artificial criar vida, né? Então dá pra falar do Data, dá pra falar do Moriarty e dá pra, se quiser, ainda enfiar o doutor ali no meio. Tem material aí pra discutir nos comentários, então eu quero comentários. Eu tenho certeza que não vão nos decepcionar os comentários. Não. Ultimamente a galera parou de nos decepcionar. Aliás, nós que decepcionamos a galera, né? A gente esqueceu de falar sobre isso. A gente tá muito tempo sem lançar episódio. Né? Risos. O último episódio que a gente lançou tem quase um mês, sacou? Então a gente tem que pedir desculpa. Realmente foi uma semana atabalhoada, uma quinzena atabalhoada. Eu sou do Espírito Santo, a gente começou aqui os casos de Covid dispararem. Enfim, aí a cabeça, você sabe como é, né? Não vai tranquila. É o pior momento da pandemia no Brasil e aqui em especial tá muito pesado. Hoje, o dia que a gente tá gravando, foi o recorde de mortes. Então, enfim, não foi tranquilo. Mas como a gente botou lá nas redes sociais, eu tinha gravado o Black Alert com o Gustavo, que me convidou, enfim, pra participar. Foi bem legal a participação. Então, não ficou completamente sem a gente. É óbvio que ficou sem a Stephanie, que, né, mas eu amei ouvir, foi bem legal. Você é do Espírito Santo e eu sou de São Paulo. Nem preciso falar como que tá aqui, né? Então... Exato. São Paulo nunca esteve bem. Então, então, gente, é isso. Como a Stephanie já disse, esse é um episódio, e a gente já falou ao longo do episódio, né? É um episódio que traz muita discussão, muito debate, é bem filosófico. Eu acho que é bem interessante aí de fazer comentários, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, mas principalmente no site do Trek Brasilis, que é onde a maioria de vocês nos conhece. A gente promete estar aqui daqui a 15 dias. E eu acho que é isso, né, Stephanie? É isso. Foi bem, como a gente já falou, esse episódio é muito bom. Muito bom! Um dos melhores que a gente cobriu até hoje. Uhum. Então, de fato, gostei bastante, gostei muito da nossa conversa e é isso. É isso, foi muito legal. Gente, beijões. Beijo, gente. Até mais. E até daqui a 15 dias. Até!